A história começa com a protagonista chamada Kirii. Ela estuda num colégio chamado Kurosu, que fica no topo da montanha onde fica a cidade dela. Ela vive com seu pai, que faz cerâmicas, sua mãe e seu irmão mais novo. Perdida em meio aos devaneios, ela se lembra de se apressar para encontrar com seu amigo Shuichi na estação. Durante a corrida, ela se depara com um redemoinho, que passa direto por ela. Ao continuar seu rumo, ela passa por um beco e nota a presença de um senhor que se parece muito com o pai do amigo a qual ela está indo se encontrar. Ela o cumprimenta, mas ele parece estar tão focado em algo, que não nota a sua presença. Kirii se aproxima para olhar o que ele estava vendo, e nota que é um simples caracol. Ela acha estranho, e pensa que talvez foi um engano e não seja ele. Enquanto ela aguarda na estação, o seu amigo Shuichi chega, e ela o cumprimenta. Shuichi e ela costumavam estar juntos, mas agora ele estuda em outra cidade. Eles caminham lado a lado em silêncio, até que ela resolve puxar assunto, dizendo que talvez tenha visto o pai dele, mas que foi estranho, visto que ele estava muito focado em um caracol vazio, mas complementa dizendo que talvez não seja ele, afinal, o beco estava escuro. Shuichi diz que era mesmo o pai dele, e que seu pai anda estranho ultimamente. Ela o questiona perguntando, estranho como? Ele diz que ele apenas está estranho, e só isso. Eles param numa praça, sentados lado a lado numa balança, e ela volta a puxar assunto, dizendo que ele parece deprimido e pergunta se aconteceu algo, ou se tem algo incomodando ele. Ele diz o nome dela, hesitante, e pergunta se ela quer sair da cidade junto com ele. Ela pergunta se ele quer dizer, fugir. Ele diz que é sério, e que quer sair dali, pois não aguenta mais aquele lugar e que eles vão acabar enlouquecendo se continuar nessa cidade. Ela diz que não entendeu, e ele a pergunta se ela não sente algo estranho naquele lugar. Ele complementa dizendo que se sente tonto só de soltar ali na estação da cidade, e que a cidade o está deixando louco. Ela diz não sentir isso. De repente soa um alarme bem alto, e ele grita dizendo que odeia esse barulho. Ela diz que precisa ir para casa, então eles voltam a caminhar juntos. Ele diz que as montanhas atrás deles, as ruas enroladas, o estão dando nos nervos. Ela pergunta o que ele disse, mas ele diz que não foi nada, e se separa. No dia seguinte, o pai de Shuichi vai visitar o pai da Kirii. Eles trocam cumprimentos e conversam um pouco. O pai de Shuichi elogia o trabalho do pai de Kirii com as cerâmicas. E diz que ele é talentoso, e diz que é mesmo um trabalho da espiral, o que deixa o pai de Kirii confuso. O pai de Shuichi então pede para ele fazer uma arte de cerâmica para ele, em forma de espiral e que fique rodando. Ele diz que passou a amar a forma de espiral e que está colecionando tudo que tem a espiral, e diz que a espiral está em todos os lugares se souber olhar bem. Ele continua dizendo que acha a espiral muito mística, que será a arte perfeita e que ninguém além do pai da Kirii poderia fazer. Ele fala isso com tanto entusiasmo, que o pai de Kirii acha esquisito, inclusive a própria Kirii e seu irmão caçula, que escutavam a conversa deles. No dia seguinte, Kirii e Shuichi estão sentados, e Shuichi pergunta a ela se o pai dele foi visitar o pai dela ontem. Ela diz que sim, e que ele a assustou um pouco. Ele diz que sente muito que ela tenha visto aquilo, pois o pai dele anda estranho ultimamente. Ela o questiona, perguntando o porquê do pai dele ficar tão obcecado por espirais, mas logo diz que não acha estranho colecionar espirais, afinal tem pessoas que colecionam coisas muito piores. Ele olha sério para ela e diz que ela não entende porque não sabe. Ele continua, dizendo que o pai dele fica horas olhando para sua coleção de espirais, ao ponto de nem prestar atenção à sua volta. E o mais estranho é que os olhos dele parecem girar como se imitasse a espiral. Se não tiver comida com forma de espiral no prato dele, ele fica irritado. Até quando bebe algo ou quando vai tomar banho na banheira, ele agita a água fazendo espiral. Enquanto caminhavam, um redemoinho passa por eles. Ele diz que talvez seja por causa dessa cidade que o pai dele está agindo estranho, e ela o pergunta o porquê dele achar isso.
Ele diz para ela observar uma vala no canto da rua que passava água, e ele aponta para os pequenos redemoinhos na água. Ele diz que também tem esses malditos redemoinhos de vento que aparecem do nada, e ela fica sem saber o que responder. Ao se aproximarem da casa do Shuichi, eles escutam gritos e logo eles correm para ver o que está havendo. Eles encontram o pai de Shuichi a ponto de agredir a esposa, e ele separa a briga perguntando o que houve. O seu pai grita dizendo que ela jogou fora toda sua coleção de espirais. A mãe de Shuichi grita dizendo para ele acordar, que precisava se livrar daquilo e que ele tinha que voltar a trabalhar. O velho grita dizendo que não precisa mais coletar espirais, pois percebeu que ele mesmo pode fazer espirais com o próprio corpo, e pede para eles observarem. E de repente, ele tira os óculos, arregala os olhos e começa a ficar bizarro, revirando os olhos até imitarem espirais, e todos ficam apavorados, e Kirie finalmente entendeu a preocupação de seu amigo Shuichi. Muitos dias depois daquilo, o Shuichi não falou mais nada sobre o pai dele. Na casa de Kirie, seu pai chama por ela, e ela vai até ele. Ele diz que terminou a encomenda do Sr. Sato, o pai do Shuichi. Ele a pede para entregar. Ela vai sozinha entregar a encomenda e ao chegar, ela pede licença e diz que é a Kirie. O Sr. Sato a recebe com uma expressão bizarra, e diz que não precisa mais daquela encomenda, e volta a dizer que o corpo humano pode imitar espirais. De repente ele bota bizarramente a língua para fora e resolve dar outro show de horror para a pequena Kirie, que grita e sai de lá correndo apavorada. No mesmo momento, chega um homem carregando um embrulho que parece ser uma caixa arredondada, e diz que é entrega para o Sr. Sato, que recebe a entrega e diz ter esperado muito por isso. A cena de repente é cortada para alguns dias depois, para um funeral. O Sr. Sato havia morrido. Kirie vê seu amigo Shuichi desolado e se aproxima para falar com ele, mas ele fala antes, dizendo o nome dela, e pergunta se ela quer saber como o pai dele morreu. Ela fica confusa e pergunta se ele não caiu das escadas. Ele diz que foi isso que contaram para todo mundo, então completa dizendo que após voltarem de uma clínica psiquiátrica na qual iam internar o pai dele, eles encontraram a casa vazia. Então foram até o quarto onde ficava a coleção dele, e viram uma caixa redonda, coisa que não estava lá antes. Shuichi e sua mãe abriram a caixa e ficaram apavorados com a cena que viram, o Sr. Sato morto, todo contorcido em forma de espiral dentro da caixa. A cena volta para o presente, com Shuichi dizendo que não sabe o que aconteceu, mas que seu pai depôs dentro da caixa, quebrando todos os ossos do corpo e se tornou uma espiral. Foi assim que o pai dele morreu. De repente a conversa deles é interrompida por gritos de pessoas apavoradas, apontando para o céu, perguntando o que era aquilo lá no céu. Eles olharam para a direção que estavam apontando e se surpreenderam com a fumaça da cremação do corpo do Sr. Sato tomando forma de espiral.